Padre Pio descobre um pecado secreto que só o bispo podia perdoar. Isso foi tirado do site padrepiodepietrelcina.com.br. A história é muito interessante, vamos compartilhar aqui. Giovanni Castellana, deve ser isso, é italiano, de Belmonte Mezzagno, da província de Palermo, estava muito doente. Província de Palermo, bem no sul, então ele já estava meio perto ali de São Giovanni Rotondo. Em 1953, fui acometido por uma artrose muito grave. A artrose, quem já tem ou teve, é terrível. Existem tratamentos paliativos, etc. Mas a artrose é um desgaste das cartilagens que estão nas juntas dos ossos, né? Para aqueles que não sabem, eu já tive no joelho, próximo, meu Deus, que sofrimento. E às vezes ainda ela aparece. Bom, mas nas juntas, tornozelo, joelho, cotovelo, nas mãos, na coluna, e tem algumas coisas que elas se tornam muito grave quando termina essa cartilagem, porque vocês vejam bem, a pessoa está fazendo esses movimentos, são juntas que ela tem nas mãos, no cotovelo, nos punhos, etc. Bom, na medida que essas cartilagens se desgastam, é osso batendo contra osso. No joelho, então, nem se diga, é terrível. Quem tem, sabe como é que a dor pode chegar a um grau insuportável. Bom, era o que estava acontecendo com o Giovanni, e ele chegou uma manhã que ele não aguentava mais, as dores tinham chegado no limite, e ele disse para a mulher dele: mulher, faça as malas, porque eu vou para São Giovanni Rotondo, vou falar com o Padre Pio precisa me curar, eu não aguento. Bom, e lá foi ele falar com o Padre Pio. Chegando lá, ele teve que esperar a vez dele para confessar, porque naqueles tempos, foi que ano mesmo? Aqui, 1953. Padre Pio já era bem famoso, e tinha fila para confessar, e as filas às vezes podiam durar uma semana. A pessoa tinha que tirar uma senha para se confessar com o Padre Pio, e o Padre Pio atendendo confissões 14, 16 horas por dia, não vencia. Por isso que Padre Pio, o Frei Marcelo, disse numa entrevista que ele fez aqui para nós, quer dizer, ele devia ser chamado talvez o apóstolo do confessionário, né? Se ele tivesse um título, seria esse, porque ele era o grande apóstolo confessionário, né? Então, lá foi o Giovanni. Mas o Giovanni queria, evidentemente, se confessar, é claro, mas ele também queria pedir a cura dessa artrose que ele não aguentava. Afinal, chegou o dia dele se confessar, ele se ajoelhou no confessionário e o Padre Pio simplesmente disse para ele: vá-se embora, de quem você precisa é do bispo. Opa! Então, vá embora, de quem você precisa é o bispo. Porque tem certos pecados, entendeu, que um sacerdote comum não pode absolver. É o caso da excomunhão, né? A excomunhão é uma pena em que o fiel que comete algum pecado de profunda gravidade, certos pecados, né? Ele é excluído da comunhão da igreja. Ele não pode mais frequentar os sacramentos, por isso chama excomunhão. A excomunhão pode ser dada por um decreto de um papa ou de um bispo. Ele diz: excomungo fulano de tal, porque ele fez tal maldade contra a igreja, etc. Ele está excomungado, e aí só o bispo pode levantar, às vezes até o próprio papa. Até talvez só o papa, eu não tenho certeza a esse respeito, se for uma excomunhão papal. A lógica é que seja assim. Bom, e a pessoa fica separada da igreja, ela está excomungada, ela não pode participar dos sacramentos, e evidentemente a salvação dela fica muito comprometida mesmo, né? Porque ela não pode mais se aproximar dos sacramentos. E a comunhão pode ser dada ou por um decreto, ou ela pode ser um decreto do Papa ou do Bispo, ou ela pode se dar automaticamente. Quer dizer, quando o Bispo decreta, né, evidentemente ele decreta com a força do direito canônico e com a lei que permite isso, mas há certas coisas, há certos pecados que a excomunhão é automática. Por exemplo,
Um padre que revela o pecado, um segredo de confissão, excomunhão automática. Se eu estiver cometendo algum erro, por favor, os sacerdotes que estão me assistindo aqui, coloquem nos comentários aí, me ajustem tudo isso aqui. Evidentemente que eu não sou especialista em direito canônico. Bom, uma pessoa que faz aborto, excomunhão automática. Então, é um pecado oculto, porque não houve um decreto, não houve um bispo excomungando, né? Então é um pecado oculto. A pessoa que vota no Partido Comunista, depois de ter sido condenado pela igreja, excomunhão automática. A pessoa que, deixa eu ver, até anotei algumas coisas aqui, ela, aborto, etc. Tem várias situações em que a comunhão pode ser automática, mas essas aqui são as mais frequentes e as mais perigosas, porque muita gente não sabe. Não sabe. E nesses casos, só o bispo pode suspender a excomunhão. Quer dizer, é preciso se confessar com o bispo absolve a pessoa e suspende a excomunhão. Em ocasiões muito excepcionais, quando um papa vai visitar um país, por exemplo, ele pode dizer, durante a visita desse país, todos os padres têm poderes de suspender excomunhões ou de perdoar pecados que envolvam excomunhão. Isso um papa pode fazer, se ele for, ele pode determinar, nessa semana é uma semana especial de misericórdia, etc. Eu dou autorização para os padres de todo mundo. Fora isso, tem que falar com o bispo. Não tem jeito. Uma situação bem complicada, bem complicada. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodato Gesù Maria e buona giornata.